Bom dia. A gente fica emocionado com as palavras do seu Anésio e para a gente também é um prazer estar aqui, é uma alegria muito grande. Eu me sinto muito bem aqui, eu sempre gosto de ressaltar isso, eu me sinto muito bem aqui, nesse ambiente. E a gente tem que, eu sempre gosto também de reforçar que Jesus está sempre enviando as suas bênçãos para nós. A gente sempre pede que Jesus nos abençoe. Ele está nos abençoando sempre. Nós é que temos que abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, para que essas bênçãos possam encontrar uma morada boa e ali ficar. O senhor Onésio falou um pouco do espiritismo, e quando a gente vem a uma casa espírita, muitas das pessoas ainda não conhecem a doutrina, não têm uma noção muito clara do que a doutrina traz para a gente, do que o espiritismo traz. E ele falou aqui que é uma doutrina que ele gosta muito, que ele acha abençoada, e ela questiona de onde nós viemos e para onde a gente vai. É uma coisa muito ampla. O espiritismo fala da vida. E quando a gente fala de vida, não é apenas do momento que a gente nasce até o momento que a gente morre. É antes do nascimento e é depois, depois da morte também. Porque o espiritismo, ele procura trazer para nós informações do mundo espiritual. Então, quando ele fala da onde viemos, é antes da gente nascer. Onde estávamos antes de virmos aqui para a Terra? E nessa amplidão, nessa abrangência que o espiritismo traz sobre as coisas da vida, numa palestra só não dá para a gente falar tudo. A gente fala de algumas coisas, de alguns conceitos. E o espiritismo, como uma doutrina filosófica que abrangente como traz algumas informações interessantes. Um dos conceitos básicos do espiritismo é que nós somos espíritos criados por Deus e passamos por algumas encarnações. A nossa vida atual aqui na Terra é uma das encarnações que a gente tem na nossa existência como espírito. Muita gente questiona se reencarnamos ou não, mas o espiritismo acredita nisso. E vindo aqui num centro espírita, a gente tem que divulgar. Uma outra coisa que o espiritismo traz, o espiritismo foi codificado por Allan Kardec. A sua base está em 5 livros, o primeiro deles é o Livro dos Espíritos. E uma das coisas que o Kardec questionou aos espíritos, quando elaborou a doutrina, os princípios, ele falou das nossas tendências e reminiscências de vidas passadas. Se nós reencarnamos, tivemos uma experiência anterior. E nessas experiências a gente agiu de uma determinada forma. Tivemos coisas alegres, tivemos decepções e algumas coisas nos marcaram. Tivemos também estilos de vida. Muita gente traz uma tendência, quando a gente vê uma criança com uma habilidade musical, que a gente não sabe de onde veio. E a criança com 2, 3 anos de vida está tocando violão e piano com uma maravilha. Né? Muitas pessoas vêm com uma habilidade para matemática que a gente fica assustada. Como uma criança pode entender de determinados assuntos que a gente só vê na faculdade e a criança logo cedo tem essa habilidade. Da onde veio? Da mesma forma, eu estou falando de coisas boas. Habilidade musical, habilidade de conhecimento matemático. Mas tem as coisas ruins também. Da onde vêm os vícios? Aquela tendência que muitas pessoas apresentam de se direcionar para álcool, para droga, para sexo. Porque já tiveram essas vivências e gostaram dessas vivências no passado, desse comportamento. E às vezes não foi numa encarnação só, foi em várias. E para mudar isso, uma encarnação só às vezes não é suficiente. Muitas vezes a gente não entende por que essas pessoas têm essa habilidade ou têm esse vício, essa tendência, e a gente fica se questionando. Kardec colocou isso.
Eu já falei numa outra oportunidade sobre essa questão das tendências. Hoje eu não vou falar exatamente disso. Mas a tendência não é só de indivíduo, a tendência se aplica também a povos, a grupos. E nós vemos uma das tendências que a gente vê é de encarar a nossa passagem para o mundo posterior, para o mundo futuro, de uma forma que a gente trata como uma salvação. Só iremos para o céu, só iremos para um lugar legal depois da morte, se alguém nos salvar. Essa é a ideia de salvação. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Kardec também abordou esse assunto e colocou em um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo essa questão da salvação e como que a gente encara a salvação. Porque muita gente fala assim, dai-nos a salvação. Eu só vou ser salvo se acontecer alguma coisa. E o Espiritismo tem uma visão um pouco diferente dessa questão do mundo futuro e para onde a gente vai. Para a gente falar de salvação, então, a gente tem que entender o que é salvar. Nós vamos falar um pouco hoje de salvação e vamos comparar a ideia salvacionista, que muita gente traz de vidas passadas e mantém na vida de hoje, e a gente vai falar sobre uma outra ideia que o Espiritismo apresenta. Eu fiquei espantado a hora que eu fui consultar a definição de salvar no dicionário, tem cerca de 20 definições. Eu coloquei a maioria delas aí. Uma brincadeira que a gente tinha quando eu era criança, vamos brincar de salva. Algumas pessoas, jovens como eu e o seu Anésio, por exemplo, vão lembrar dessa brincadeira que hoje a gente não vê mais. Como? Salva-perna. Salva-pega. Alguém tinha que salvar o outro para não ser pego nessa brincadeira, tinha que dar um tapinha nas costas, e por aí vai. O pesquisador linguístico, a pessoa que elabora um dicionário, ele tem que pegar a definição de todos os sentidos que aquela palavra tem na língua. Outra definição de salvar é desculpar, se justificar. Pôr como condição, eu vou na sua festa de aniversário, salvo se não chover. Então a pessoa usa essa palavra como uma desculpa. Uma salva de tiros em homenagem a algum evento, alguma coisa. Saudar, cumprimentar. Eu vou pôr primeiro aquelas que a gente não tem muito interesse no dia de hoje. Tá? Depois a última vai ser a que a gente vai falar. Salvar é colocar-se a salvo de algum perigo, se abrigar, se acolher. Então tem um sentido aí de estar protegido. Opa! Vamos deixar as duas aí. Outro sentido de salvar é conservar, defender, preservar. O negócio tem que estar seguro, salvaguardar. Eu vou salvar o meu arquivo no computador. Ele vai ficar intacto, ele vai ficar protegido lá e ninguém vai mexer. Outro sentido, livrar-se, escapar. Aí já começa a se aproximar daquilo que a gente vai falar hoje, a definição. Tirar ou livrar de ruína, ou perigo, ou de perda total. Colocar a salvo, pôr a salvo. Então já começa a se aproximar daquela noção que nós vamos falar hoje, e eu deixei a última, justamente, que é o que aparece no dicionário. Então, quando se fala em salvação, a ideia é livrar da morte, livrar-se das penas do inferno, obter a salvação interna. Então vejam, se o autor do dicionário colocou essa definição no seu livro, é porque o povo, ou parte dele, entende que salvar significa isso aí. Livrar-se das penas do inferno, obter a salvação eterna. Da onde vem essa ideia? Se a gente for para a Ásia, provavelmente essa definição de salvação não vai aparecer. Talvez eles não tenham uma ideia de salvação após a morte. Mas aqui, para nós, no mundo ocidental, isso é válido. E da onde vem essa ideia de salvação? É uma herança do povo judeu, da cultura judaica. Eles tinham essa ideia desde a época que eles eram
escravos no Egito. E quem que foi salvá-los? Moisés, o Salvador, o primeiro Salvador. E depois eles esperavam a vinda de um outro Salvador, que ia libertá-los do jugo romano, ia dar a eles a terra prometida e por aí vai. Jesus era um Salvador prometido. Então essa ideia é muito forte na cultura judaica, e eles trouxeram isso para a gente. E muitos de nós ainda cultivam essa visão de salvação. Onde que aparece isso no Evangelho? Em várias passagens. Então, a gente vê que isso tem sentido na cultura judaica e nos evangelhos também. Muita gente interpreta essa questão de salvação porque está no Evangelho. Tem várias passagens, eu trouxe algumas para vocês aqui. Jesus disse aos seus discípulos, quando foi orientá-los a divulgar a passagem: vão pelo mundo inteiro e anunciem a boa nova para toda a humanidade. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. Então já cria uma ideia de quem tem que, para você ser salvo, você tem que ser batizado. Então já cria um vínculo aí. Então a pessoa pode interpretar dessa forma. Uma frase que está no Evangelho de Lucas: e Deus não faria justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por Ele? Então quem é que vai se salvar? Aqueles que forem escolhidos. Aquele grupo que algumas variantes do cristianismo falam que são 144 mil pessoas que serão escolhidas. Coitados dos outros 8 bilhões que estão na terra aí, para onde eles vão, né? Se só vão ser salvos 144. A famosa passagem de Zaqueu. Zaqueu era um publicano cobrador de impostos que queria ver Jesus de qualquer maneira. E quando ele sobe numa árvore para que possa ver Jesus, Jesus olha para ele e fala: hoje a salvação entrou nessa casa, porque também este homem é filho de Abraão. Ou seja, Zaqueu seria filho de Abraão, e muita gente condenava o Zaqueu por ele ser um cobrador de impostos. De fato, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Dá mais uma ideia de salvação que a pessoa tem que fazer. A famosa passagem do camelo pelo buraco da agulha. De fato, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então vocês vejam assim, se um rico não vai entrar no reino dos céus, as pessoas perguntaram para Jesus: então quem é que pode ser salvo? Quem é que vai ser salvo nessa brincadeira aí, nessa história? Jesus disse: as coisas impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Cria mais uma vez uma ideia de salvação. Você vê que estava embutido no povo judeu essa ideia de quem vai ser salvo. Essa aqui também é interessante. Mateus era um dos discípulos de Jesus e ele escreveu o seu evangelho direcionado para o povo judeu. Ele queria mostrar que Jesus era um salvador, mas que ele falava muito dos milagres. Ele queria convencer o povo judeu. No final, ele fala sobre o juízo final. Olha que interessante. Todos os povos serão reunidos e ele separará uns dos outros e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Em algumas traduções não vem cabrito, viu, gente? Vem bode, tá? Para vocês verem a interpretação que eles davam. E dirá aos da direita: venham abençoados de meu Pai. E depois dirá aos da esquerda: afastem-se de mim, malditos. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Vocês imaginam Jesus falando alguma coisa de malditos? Mandando alguém para o inferno? Temos que interpretar essas frases também. O Espiritismo nos ajuda a interpretar as mensagens de Jesus. E a gente tirar esse ranço de punição, de agressividade que muita gente tenta colocar nas mensagens de Jesus. Jesus sempre foi bondade, sempre foi amor, sempre foi paz. Então essa frase tem que ser revista.
Mas está lá no Evangelho, e muita gente pode interpretar da forma que quiser. Fazendo um contraponto com a salvação, ou com o salvacionismo, essa ideia de que a gente vai ser salvo de alguma forma, existe uma corrente que pensa de uma forma diferente. E o Espiritismo é uma dessas correntes. E o que ele contrapõe à salvação? Uma ideia de evolução, de evolucionismo. Existe alguma coisa de progresso que nos dá uma ideia de mudança na vida futura? De que a gente vai se progredir, de que a gente vai se melhorar? Sim, há passagens no Evangelho que também falam de evolucionismo. A mais famosa delas é aquela conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um doutor da lei, uma pessoa respeitada tanto pelos judeus quanto pelos romanos pela sua sabedoria. E na conversa com ele, Jesus fala: ninguém poderá entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, quem pensa em salvação tem uma ideia estanque, uma ideia de que tem uma coisa definida no futuro, vai ser aquilo e pronto. Quem tem uma ideia de progresso vai ter uma coisa diferente do lado de lá. O que nos espera na vida futura? E Jesus fala que é preciso nascer de novo. Não vos admireis do que vos digo, é preciso que a gente nasça de novo. Ai do mundo por causa dos escândalos, é inevitável que eles ocorram, mas ai daqueles que os provoca. Se a tua mão ou o teu pé te leva à queda, corta-os e joga fora. É melhor entrar na vida tendo uma só mão ou um só pé, do que tendo os dois seres lançados ao fogo eterno. É uma frase um pouco forte, né? Mas a gente tem a explicação por que algumas crianças nascem com defeitos, faltando algum membro, por que as pessoas nascem cegas, ou adquirem alguma deficiência aqui. Pode ser que eles tenham tido uma experiência no passado, onde eles usaram de forma indevida, ou fizeram alguma coisa errada, e agora precisam se ajustar com a justiça divina. Então Jesus fala: se a sua mão foi motivo de escândalo, você usou a mão de uma forma equivocada, andou matando muita gente, andou escrevendo coisa errada, é melhor que você, numa próxima encarnação, para que você perca esse vício, perca essa tendência, que você tenha a mão cortada ou você venha sem a mão. Uma outra passagem que nos leva a essa ideia de progresso, Jesus disse: se me amais, observareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, o Paracleto. Alguns falam Paráclito, viu, pessoal? E Ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Então Jesus já dava uma ideia para a gente, que a gente estava no estágio, naquela época que Ele estava aí, que a gente não sabia tudo. Ele não podia nos dizer tudo, porque nós não estávamos preparados naquele momento para receber todas as informações. Mas para a gente ficar calmo, para que a gente não se aborrecesse, porque Ele ia mandar um outro Espírito da verdade. O Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Então, pessoal, a gente fez um quadrinho para dar uma diferença do que é salvação, do que é evolucionismo. Esse quadro e essas informações que eu vou apresentar agora foram apresentadas num congresso espírita. Eu tirei desse trabalho de um professor universitário de São Carlos. E eu trouxe para vocês aqui para a gente discutir um pouquinho. Discutir não é bem a palavra, mas para a gente refletir. Como que o salvacionismo vê a ida para o além? Ou você vai para o inferno, ou você vai para o céu. Tem o purgatório também, eu não pus o purgatório aí, tá? Mas de uma maneira geral, se a gente tiver uma vida normal, uma vida como a maioria de nós aqui, nós vamos para o
Para onde nós vamos com a vida que nós temos hoje, pessoal? A maioria vai para o... Então, vocês vejam como é importante esse pensamento, essa linha de raciocínio. Para onde nós vamos depois que a gente morrer? Se tiver uma vidinha normal, mas, como Deus é muito misericordioso, Ele dá a oportunidade da gente ir para outro lugar um pouquinho melhor. A gente pode ir para o céu? Pode, mas não é direto. Quem pensa em ser salvo, passa por um processo que lhe deu o nome de processo intercessório. A gente tem que ter alguém no meio, garantindo a nossa ida para o céu. Nós dependemos, por essa visão salvacionista, nós dependemos de alguém ou de alguma instituição para que a gente possa ir para o céu. Que instituição que é essa? A igreja, que através de Jesus garante a nossa ida para o céu. Essa é a visão da ideia salvacionista. Eu tenho que interceder por alguém, alguém tem que interceder por mim, eu tenho que pedir, e alguém que tem que avalizar a minha ida para um lugar melhor. Eu só vou se eu depender, eu tenho que seguir determinadas regras, eu tenho que ter determinados procedimentos, um comportamento que seja agradável à igreja, para que eu possa atingir o céu. O evolucionismo, essa ideia de evolução e de progresso, como é que ele pensa? Primeiro, ele deixa a ideia só de homem, ele pensa na alma, ele pensa no espírito, porque sabe que nós somos espíritos criados por Deus. E para onde que a gente vai? Para onde o espírito vai nessa ideia de progresso, nessa ideia de evolução? Vamos atingir um estado de perfeição relativa. A perfeição absoluta é Deus. Mas numa ideia de progresso, que nascemos simples e ignorantes, e vamos, através das experiências, atingir a perfeição, a angelitude, através de algum mecanismo. Perfeição relativa, quando a gente fala, é aquele estado de angelitude onde se encontra Jesus. Será que nós vamos atingir esse grau, esse estágio? E qual é o processo que permite que a gente saia de uma coisa ignorante, primitiva, para um estado angelical? Não é o processo intercessório, mas é o processo reencarnatório. É o mecanismo e a ferramenta que a divindade apresentou para que a gente consiga melhorar, que a gente consiga evoluir, que a gente saia desse estágio primitivo para um melhor. E qual é o papel de Jesus nessa história? Porque se um usa o processo intercessório e usa Jesus como parâmetro, nós também usamos, nós como uma doutrina evolucionista, também usamos o Jesus como parâmetro, mas não como uma imposição, não como uma regra, e sim como um modelo. Jesus é o nosso modelo e guia. Se a gente fizer igual a ele, nós temos chances de nos melhorarmos, e não é mais uma imposição. Esse professor, ele também elaborou algumas características dos grupos que pensam da salvação como destino após a morte, e fez uma comparação com as ideias evolucionistas. E eu achei interessante trazer para vocês aqui. A pessoa que pensa numa salvação, ele tem uma crença que ele vai ser salvo por uma intercessão, como nós vimos no quadro ali. Uma pessoa que pensa em progresso, ele pensa no estudo. Em duas coisas. Primeiro, eu vou estudar. Eu vou entender o processo, eu vou entender o que é a vida, e o que ela tem para mim, e o que eu posso fazer com ela. E também a prática do bem. Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador. O Espírito da Verdade dá uma mensagem para todos que seguem o Espiritismo, que é muito famosa no meio espírita. Espíritas, eis o primeiro mandamento, amai-vos. Espíritas, eis o segundo mandamento, instruí-vos. Vejam a importância que ele dá para o estudo, para o conhecimento, para a análise e para a razão.
quase na mesma grau do amor. Então, uma pessoa que pensa dessa forma está sempre procurando entender o que é a vida e o que nós estamos fazendo aqui. A pessoa que pensa em salvação, ele tem uma preocupação individual com o destino. Meu Deus, para onde que eu vou? A hora que eu perguntei se a gente vai para o inferno ou o céu, vocês deram risada. Então, essa preocupação existe na gente. Para onde que a gente vai? Só que a pessoa que pensa em salvação se preocupa de uma forma individualizada. Meu Deus, para onde que eu vou? E o destino dela já está traçado. Ela tem 2 ou 3, né? Céu, inferno e purgatório. Uma pessoa que pensa de forma progressista, ela tem uma preocupação com ela, sim, mas também com o grupo. E ela não tem preocupação com o destino, mas com o futuro. O que nos reserva o futuro? Ele não é uma coisa estanque, definida e eterna. Ele tem uma dinâmica do lado de lá. E essa dinâmica depende da gente também. E ele não se preocupa apenas consigo, mas com outras pessoas que estão ao seu redor, sejam da família, sejam do grupo. Normalmente há uma dependência muito grande do sacerdote, do pastor, e às regras, ao processo. Então a pessoa fica obediente demais, fica vinculada e respeita demais as regras e aquilo que o tribuno fala. O pastor falou, então é lei. Já uma pessoa que tem uma outra visão da vida, principalmente da vida após a morte, busca uma autonomia e quer crescer de forma individual e quer que o grupo cresça também. Todos nós vamos passar dessa para melhor. Quem pensa de uma forma progressista quer que todo mundo se dê bem, né? Nesse caso da dependência em relação a sacerdote e aceitar tudo, eu me lembro de uma das encíclicas do Papa, e eu não quero fazer nenhuma crítica aqui, apenas uma lembrança. Eu não quero criticar nenhuma religião, nenhum grupamento, é apenas uma linha de pensamento. São ideias que a gente está apresentando e que a gente tem que analisar. Mas me lembro de uma encíclica do Papa, onde ele falava da infalibilidade papal. Que tudo aquilo que fosse determinado e fosse escrito pelo Papa era uma coisa infalível. Isso poderia ser válido há um tempo atrás, alguns séculos atrás. Hoje não mais. O Papa é um ser humano, como todos nós. Então ele é passível de erros, e essa infalibilidade papal, ela fica vaga, ela fica equivocada. Via de regra, pessoas que pensam em salvação têm uma preocupação maior em ter as coisas, em ostentar, em estar bem socialmente, ter um padrão de vida elevado. Pessoas que se preocupam com o progresso e com a evolução querem ser melhores, querem conhecer, querem entender como é que é a vida. Então tem uma maior motivação com o ser. Orientação para rituais e cumprimento de normas religiosas. Eu só vou para o céu se eu for ao centro espírita todo domingo às 9 horas da manhã. Se eu faltar um dia, eu estou fora do céu. Eu só vou à igreja, eu só vou ao céu se eu for à igreja todo domingo. Mesmo pensamento. Eu tenho que cumprir determinadas normas, eu tenho que cumprir determinadas regras, senão eu não irei para um mundo legal depois. O evolucionista se orienta para fazer uma reflexão da vida e procura superar rituais. Entende que os rituais são coisas terrenas, são coisas que não agradam a Deus. Deus não está preocupado com a gente fazer um ritual, fazer uma dança, fazer uma reza específica. Ele quer que nós sejamos boas pessoas. Então, uma pessoa evolucionista, e o espiritismo está dentro dessa corrente evolucionista, ele tenta superar o ritual. Essa é uma coisa interessante que também o estudo traz.
o professor que fez esse trabalho, ele destacou uma prática que nós temos em comum com a divindade. É comum a gente fazer uma promessa. Por que a gente faz promessa? Para tentar obter alguma coisa. Eu fiz a promessa, eu rezei tanto, eu dei alguma coisa, eu fiz uma viagem, agora eu quero a minha recompensa. Eu vou no centro todo domingo e não ganhei na loteria ainda. Compensa eu ir ao centro? Essa negociação que a gente tem com a divindade, achando que a espiritualidade vai se curvar aos nossos desejos. Nós rezamos no Pai Nosso que seja feita a vossa vontade, mas no fundo a gente pensa, desde que ela seja igual à nossa. A gente quer que os nossos caprichos, os nossos desejos sejam atendidos. E a gente negocia com a divindade. A pessoa que tem um pensamento um pouco diferente, sabe que é impossível subornar a divindade. Deus criou as suas leis naturais, suas leis divinas, e nós temos que segui-las. E elas foram feitas para todos. As leis naturais, todos nós vamos morrer e vamos para um outro mundo. Todos nós temos atribulações nessa vida, faz parte dessa vida. Como que nós encaramos essas vicissitudes? Então a gente quer subornar as leis divinas e elas não são subornáveis. Uma pessoa que pensa em salvação depois da morte, reconhece mérito no outro porque ele é do meu grupo. Se é da minha religião, é bom, pensa igual a mim. Se não é da minha religião, não é uma pessoa boa, é uma pessoa mentirosa, é um herege. Esse pensamento, pessoal, não se aplica apenas a questões religiosas. Se a pessoa é corintiana, o palmeirense é ruim. O outro time chega até a matar o outro porque apenas torce para o outro time. Esse pensamento, pessoal, que se aplica a time de futebol, a religião, a gênero, a povo, ele é um pensamento de preconceito. E ele é muito forte na humanidade, ainda. O outro só é bom porque pensa igual a mim. Se pensa de forma diferente, está errado. E merece uma punição, merece um castigo, e muita gente merece até a morte. Então, a gente fala que é um pensamento tribal, de tão primitivo que ele é. Ele é da época das cavernas ainda, esse pensamento. E muita gente tem esse pensamento tribal ainda, viu, pessoal? Quem tem um pensamento um pouco mais voltado para um futuro melhor, diferente, reconhece nas pessoas, um mérito nas pessoas, independente de ser do grupo ou não. O palmeirense acha que o corintiano joga melhor. E ele reconhece e não tem problema para ele. O argentino pode ser melhor para a gente, ele não é brasileiro, mas ele tem os seus méritos. Hoje nós temos um papa que é argentino. E nunca um brasileiro teve essa oportunidade. Então a gente tem que reconhecer mérito em quem não é do nosso grupo, quem não é da nossa tribo. Outra ideia é a crença na perpetuidade das noções religiosas. Aquilo é uma determinação, o céu está lá e eu vou para o céu e nunca mais vou sair do céu. E quem for para o inferno nunca mais vai sair do inferno. Por isso que aquela mensagem do Evangelho tinha o fogo eterno, vai ser condenado ao fogo eterno. Então, tem uma noção de que tudo vai ser mantido do jeito que é. E a gente sabe que as coisas mudam. O que se pensava um determinado tempo atrás, hoje já não vale mais. Então o conhecimento religioso também muda. Esse é interessante. Essa característica de uma pessoa que pensa de uma forma que vai ter a salvação. Todos nós temos problemas. Quem são os responsáveis pelos nossos problemas
e quem é o responsável pela solução dos nossos problemas. Vocês conhecem muitas pessoas que atribuem o seu sofrimento, o sofrimento que estão passando, a um demônio, a um terceiro, a uma outra pessoa. Ele é o culpado da minha desgraça. Uma pessoa que pensa de forma progressista, ele sabe que ele tem participação nesse sofrimento que ele está vivenciando. Então ele atribui os problemas da vida a si próprio. Vocês já devem ter ouvido algum colega aqui em cima falar assim, eu sou o responsável pelo meu destino. Nós fazemos o nosso destino. Nós temos essa força da gente conseguir resolver os nossos problemas. E ele entende que é um desequilíbrio momentâneo que ele está passando, e não a um demônio. O espírita ele não fala em demônio, né? Ele fala em encosto. Eu estou com um problema aqui, eu estou com um encosto. E quem que é o causador do encosto? Por que o encosto chegou na pessoa? Por quê? Porque a gente abriu a porta. Aliás, a gente não abre a porta, a gente escancara a porta e a janela. E aí, aquele espírito que a gente chama de obsessor, como disse o seu Anésio, eu tenho um companheiro que pensa igual a mim ali. Ele entra por essa porta que nós abrimos. Ele entra por essa janela que nós escancaramos. E eu não atribuo a culpa do problema ao encosto, ao demônio. Eu tenho parte nesse problema e eu tenho que resolver. Preconceito e exclusivismo religioso. Já falamos isso, é o tribo, é o grupo e ele é mais forte. O evolucionista, aí se encaixa o espírita, a gente tenta superar o preconceito religioso. Culpa social. Culpa é um negócio que quem já sentiu culpa sabe o que é. Ela trava a gente, ela bloqueia. Você deixa de fazer determinadas coisas porque você se sente com culpa. E nessa questão de culpa social, é a análise da sociedade. Quais são os problemas que a sociedade enfrenta? Pobreza, desigualdade, doenças, miséria. A pessoa que pensa em salvacionismo, ela dá uma disfarçada, ela mascara um pouco. Ela está bem, o mundo está bem. Então ela não se envolve de uma forma forte na questão de resolver os problemas sociais. Enquanto que uma pessoa progressista, ela começa a se interessar um pouco mais. Nós temos um grupo, o André participa dele, que é Fraternidade Sem Fronteiras. Não tem uma religião específica dentro da instituição Fraternidade Sem Fronteiras. A pessoa quer ajudar por ajudar, porque ela sabe que ela vê problemas sociais e ela se envolve, ela pratica e ela ajuda. Uma questão pessoal de cada um. O outro não, o outro mascara. Se eu estou bem, se eu estou numa posição social, é porque eu fui escolhido. Ela tem essa visão de escolhido, por isso que ela não tem preocupação com culpa social. Ela foi escolhida de Deus, ela é uma pessoa abençoada. O outro não segue a religião, não segue o grupamento, então merece o castigo. Normalmente é uma pessoa mais voltada para si próprio. Aliás, para si próprio, quando eu digo si próprio aí, é si próprio mesmo. Ela tem uma preocupação consigo, às vezes esquece até quem está do lado. Enquanto que o progressista tem um olhar centrado na relação com o outro. A gente vê isso no Espiritismo. Qual que é a lição de Jesus? Nós vamos falar isso daqui a pouco ainda. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, o progressista pensa de uma forma pensando no outro. Enquanto o salvacionista se submete à autoridade formal, o progressista ele reconhece o valor moral e o valor intelectual da pessoa. Se a pessoa é inteligente, independente dele ser do meu grupo ou não, ele é reconhecido.
Está muito chato daqui, pessoal? Está muito cansativo? Já está acabando, tá? Kardec não esqueceu esse assunto da salvação. E ele deixou um capítulo reservado especificamente para falar desse assunto. E ele pergunta, ele deu o título de Fora da Caridade não há salvação. E a primeira coisa que ele pergunta, e eu faço a pergunta para vocês agora, o que é preciso para ser salvo? Pelo jeito aqui, ninguém queria ir para o inferno, na hora que nós falamos lá do caminho do inferno. Mas todo mundo riu porque fala, meu Deus, será que eu vou ou será que eu não vou? O que eu estou fazendo para merecer o céu? O que eu estou fazendo para merecer o inferno? Então, o que é preciso para ser salvo? Vocês querem que eu diga? Vocês querem que eu diga? Ou vocês vão procurar o livro e vão ler e vão procurar entender e refletir em cima daquilo que está falando no livro? Nesse capítulo, Kardec coloca um trecho da carta de Paulo aos Gálatas, que muita gente conhece de uma outra forma. Ainda que eu fale a língua dos anjos. Vocês aprenderam isso aonde? Na música do Renato Russo ou não? Provavelmente, né, gente? Ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, nada serei, nada terei. E Paulo fala na sua carta que há 3 coisas importantes, uma trindade muito importante: a fé, a esperança e a caridade. Mas das 3, a maior é a caridade. E muita gente traduz como amor. Vocês vejam aí a semelhança que tem quando se fala em caridade e fala em amor. Muita gente pensa que caridade é ajudar o próximo. Não é só ajudar o próximo. Tem muito mais envolvido. E segundo o apóstolo Paulo, que era um perseguidor dos cristãos. Ele era uma pessoa que queria matar, e chegou a matar alguns cristãos. Mas a hora que ele recebeu a visão do Cristo no seu caminho de Damasco, ele mudou. Ele entendeu a ideia. Ficou 3 anos no deserto meditando, estudando a mensagem do Cristo. E ele compreendeu que era necessário ter um comportamento diferente. E ele fala que o mais importante é a caridade. Mais importante que a fé, porque muita gente leva a fé ao pé da letra, como a gente viu aqui. Eu tenho que seguir aquele ritual. Kardec poderia ter escrito uma frase diferente do título que ele deu no capítulo dele. Fora da verdade não há salvação. Muita gente poderia traduzir dessa forma. Só que ele não escreveu verdade. O Domingos cantou aqui na música dele, me dê força para que eu conquiste a verdade. E quem é que está com a verdade? A Igreja Católica vai dizer que é com ela. As igrejas protestantes vão dizer que elas estão com a verdade. Por isso que elas têm essa ideia de grupo. Se você perguntar para uma pessoa do Islã, um muçulmano, ele vai estar com a verdade. E nós estamos errados. Então, se Kardec escrevesse dessa forma que está aí no texto, fora da verdade, seria a mesma coisa escrever fora da igreja não há salvação. E a Igreja Católica tinha uma frase, ainda tem, onde ela diz que fora da igreja não há salvação, que a igreja era o único caminho para você ir para o céu. Ela se dominava a dona da verdade. E Chico Xavier, sobre esse assunto, ele disse que se Kardec tivesse escrito fora do espiritismo não há salvação, ele não teria seguido o espiritismo, porque Kardec estaria errado. Em uma mensagem muito bonita de Bezerra de Menezes, Bezerra enaltece Kardec por ter escrito dessa forma: fora da caridade não há salvação. É o trabalho, é a prática do bem, como a gente viu no início da definição lá, é o estudo e a prática do bem. É isso que vai nos fazer atingir um estágio melhor. Kardec coloca nesse capítulo também o maior mandamento. Um doutor da lei chegou e perguntou para Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento?
Vocês vejam que o doutor da lei era um estudioso. Ele sabia decor os livros da Torá. Por isso que ele era um doutor da lei. E ele tentando provar Jesus, ele pergunta: qual é o maior mandamento? E Jesus responde: amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua força e toda a tua alma. Amar a Deus sobre todas as coisas. E eu te dou um segundo que é igual a esse: amar ao próximo como a ti mesmo. Então, o maior mandamento, e que resume toda a lei e todos os profetas. Veja a visão que Jesus tinha de questão de lei, de seguir regras, de seguir determinados procedimentos estabelecidos pelos humanos. Deixa de lado. O que importa é você amar. É isso que importa. E para terminar, pessoal, o Kardec coloca nesse capítulo a parábola do bom samaritano. E vocês me permitem lê-la, porque em cima da leitura a gente tira algumas reflexões. Eis que se levantou um doutor da lei e lhe disse para o tentar: mestre, que hei eu de fazer para entrar na posse da vida eterna? Veja uma pergunta de um doutor da lei para Jesus. E Jesus lhe disse: o que é que está escrito na lei? Como você a lê? E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma e todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: respondeste bem. Ou seja, ele estava mostrando para o doutor da lei que ele tinha estudado e que ele sabia. Respondeste bem, disse Jesus, faça isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus, prosseguindo no mesmo discurso, disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que logo o despojaram do que levava. E depois de terem maltratado com muitas feridas, se retiraram, deixando-o meio morto. Aconteceu que passava pelo mesmo caminho um sacerdote. E quando o viu, passou de largo. Assim mesmo passou um levita, chegando perto daquele lugar, e vendo-o, passou também de largo. Mas um samaritano que ia seu caminho chegou perto dele, e quando o viu, se moveu a compaixão, e chegando-se, lhe atou as feridas, lançando nelas azeite e vinho, e pondo sobre sua cavalgadura, o levou a uma estalagem, e teve cuidado dele. No outro dia, tirou 2 denários, deu-os ao estalajadeiro e lhe disse: tem cuidado dele, e quanto gastares demais, eu te satisfarei quando voltar. Acabando a história, Jesus pergunta para o doutor da lei: qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Ele devolve a pergunta para quem fez a pergunta para ele, para que ele pudesse responder. E o doutor da lei responde: aquele que usou de misericórdia para com o atacado. E Jesus repete para ele: pois bem, faça isso e faça tu mesmo do que ele. Tem alguma coisa interessante para a gente analisar aí. O primeiro que passou para socorrer era o sacerdote. O sacerdote era uma autoridade moral, religiosa. É aquela pessoa que subia ao templo e fazia as pregações. A hora que ele vê uma pessoa caída, o que ele faz? Ele passa. Em seguida vem o levita. Quem que é o levita? O levita é uma pessoa que trabalha no templo, é um tipo de um diácono. Também conhecia as leis, também seguia as regras. Passa e vê o homem caído e vai embora. E a terceira pessoa era um samaritano. Os judeus tinham uma rixa, tinham uma desavença com o povo da Samaria. O povo da Samaria, que vivia ao norte, tinha sido escravizado pelos assírios e havia tido uma mescla na população. Muitas coisas culturais dos assírios foram introduzidos no povo da Samaria.
e eles não gostavam dessa mescla. Os judeus queriam uma pureza da raça, e eles consideravam já os samaritanos como impuros. E os samaritanos queriam fazer a sua pregação no templo da cidade deles, e os judeus não concordavam. Para ser judeu tinha que ir para Jerusalém. Então existia uma série de diferença de pensamentos entre os judeus e os samaritanos, e os judeus consideravam os samaritanos um herético, uma pessoa impura. E Jesus dá como exemplo justamente o samaritano. E ele pede para o doutor da lei responder. E o doutor da lei não fala a palavra samaritano, porque ele era judeu. Ele não poderia nem citar a palavra samaritano. A hora que ele pergunta, ele fala: foi aquele que usou de misericórdia para com o outro. Então vocês vejam quantas lições a gente pode tirar de uma passagem evangélica como essa do bom samaritano. Esse samaritano, ele não perguntou para o cara assaltado quem foi que assaltou. Ele não queria saber se ele era judeu ou se ele não era. Ele não queria saber se ele tinha problemas ou não. A hora que ele viu um ser humano caído ao chão, ele simplesmente ajudou. Ele não se preocupou com o compromisso que ele tinha, que provavelmente ele perdeu o compromisso dele para ajudar aquela pessoa. Ele não se preocupou com o dinheiro que ele tinha, ele pagou o hotel e ele falou: quando eu voltar, eu te pagarei o que você gastar com ele. E era isso que Jesus pedia para nós. Então, quando Kardec fala que fora da caridade não há salvação, ele não está preocupado com a salvação propriamente dita. Ele está dizendo que nós temos que praticar a caridade. Que você fazendo isso, você vai estar numa situação boa, independente de ser um céu, de ser um purgatório, né? Você vai estar bem consigo mesmo, vai estar bem com o próximo. E é isso que Deus quer da gente. Não que a gente tenha coisas, não que a gente faça coisas muito grandiosas, mas que você seja uma pessoa de bem, que você procure ajudar o outro, que você tenha uma visão voltada para o bem-estar comum e não para o seu próprio bem-estar. Então essa é a mensagem que está por trás dessa frase: fora da caridade não há salvação. Não é que nós não vamos ser salvos, simplesmente não vamos estar bem, não vamos estar evoluindo, porque quando a gente ajuda uma pessoa, muitas vezes os beneficiados somos nós mesmos. Na maioria das vezes, quando você ajuda uma pessoa, você se sente bem. Quando você está passando por um processo de depressão, de processo de infelicidade, de tristeza, procure ver e ajudar uma pessoa. É o melhor remédio que tem para sair do estado de tristeza. Você vai estar ajudando uma pessoa e vai estar se sentindo útil, vai estar se sentindo bem e vai estar se sentindo melhor. É isso que nós tínhamos para dizer, trazer essa ideia de evolução, que é um caminho, que é uma lei natural, que é uma regra que a divindade nos traz para que a gente possa sair do estado primitivo que a gente foi criado, ignorante, adquirindo conhecimento, adquirindo experiências e atingir um estado de perfeição ao qual nós estamos destinados. Tá ok? Essa é a reflexão que eu tinha para trazer para vocês. Espero não ter sido muito cansativo, espero não ter sido muito chato, né? E que vocês possam fazer essa reflexão mais vezes em casa e levar essas ideias para onde quer que vocês estejam. Eu agradeço a oportunidade, seu Anésio, dona Isaura, Domingos, muito obrigado pelo convite e um bom domingo para vocês. Antes de terminar, ainda estamos no início do ano, como o seu Anésio falou. E normalmente nas transições de calendário, fala-se muito em replanejamento, uma retrospectiva do que fez no passado e do que vai fazer no futuro. Agora vai dar certo. Esse ano de 2025 eu vou fazer aquele curso que eu estou tentando fazer há uns 8 anos atrás, mais ou menos. Esse ano de 2025 eu vou conseguir me reconciliar com aquele meu desafeto. O Espiritismo também
costuma fazer nesses momentos de transição de calendário, essa retrospectiva e esse replanejamento. Só que não é só no final de ano. É sempre. Esse desejo de refazer as coisas, de se melhorar, de corrigir aquilo que estava errado no passado, ele é reforçado agora nesse momento de passagem de ano. Mas o Espiritismo prega isso todo dia. É a famosa reforma íntima. Eu poderia trazer esse tema aqui para vocês hoje, de replanejamento, mas eu trouxe um tema para a gente refletir de uma forma diferente. Se a gente pensa de uma forma evolucionista, se a gente pensa de uma forma salvacionista, e cada um tem que fazer a sua análise. Mas reforma íntima é uma constante no meio espírita. Obrigado mais uma vez, pessoal.